Olá, meus queridos amigos. Nós estamos aqui continuando a nossa série que nós denominamos Família e Homossexualidade. Este é o nosso quinto vídeo e nós vamos hoje tratar de um assunto muito importante para as famílias. Nós já fizemos outros 4 vídeos, convido você a assistir os vídeos que nós já fizemos e trabalhamos sobre esse assunto, o assunto da sexualidade, da homossexualidade dentro da família, e o nosso objetivo é sempre ajudar. No primeiro vídeo que fizemos, o título era assim: meu filho ou minha filha me diz que é gay, o que devo fazer? E ali nós abordamos a questão importante do acolhimento da família a este adolescente, a este jovem, e do diálogo com o jovem, do diálogo com ele. E demos algumas orientações importantes ali. No vídeo de hoje, nós queremos continuar na mesma linha, dando orientações agora, tanto aos pais, como eles devem fazer em relação a isso, e também ao adolescente, ao jovem, que se vê como gay, se vê como homossexual. Então, nós queremos trabalhar essas duas coisas e eu espero que isso abençoe a todos. Eu sou o pastor Watson Rocha, sou pastor, sou professor de teologia, e esta é Jeane Rocha, ela é psicanalista e ela é terapeuta de família. Então nós vamos hoje trabalhar esse assunto. Eu vou passar para a Jeane, que entende muito melhor que eu essas questões relativas à família, e ela hoje vai trabalhar com vocês este assunto. Ok. Olá, pessoal. Eu entendo mais que ele, mas não o suficiente, né? Não domino todo o tema, como a gente já tem dito aqui. A gente tem estudado, né? Eu estudo até em função da minha profissão, mas não domino o assunto. E, na verdade, o que a gente quer é ajudar as famílias, ajudar as pessoas a refletir mais sobre o tema e lidar melhor, né, sobre esse tema homossexualidade na família. E hoje eu vou falar, então, como o Watson já disse, eu vou falar um pouco dessa situação, o que acontece ali quando um filho ou uma filha se declara que é homossexual, né? E a gente vai tentar aí fazer uma introduçãozinha e dar algumas sugestões para aliviar, melhorar um pouco do conflito que geralmente acontece quando um dos filhos ou uma das filhas acaba assumindo a homossexualidade. Primeiro eu vou falar em relação aos pais e depois em relação aos filhos. Como nós já dissemos em um dos vídeos, que eu não me lembro qual deles, todo pai, toda mãe tende a criar uma idealização dos seus filhos, assim como a gente cria idealização também do cônjuge, do amigo e dos nossos pais. Nós criamos também sobre os nossos filhos, só que em relação aos filhos, essa idealização ela é muito maior e mais intensa, por conta dessa relação hierárquica. Pai, mãe maior, com mais autoridade, maior poder, e o filho, aquela pessoa que precisa, que em princípio precisa e depende exclusivamente dos pais. Logo na fase de recém-nascido, né, e ainda criança, com o tempo é que vai criando uma independência e uma autonomia, mas essa relação hierárquica e essas capacidades que a gente precisa desenvolver, que é de ter uma autoridade para educar os filhos, para levá-los ao desenvolvimento, faz com que essa idealização seja mais intensa, seja mais ampliada. E também tem questões emocionais, psicológicas, que acabam sendo projetadas nos filhos, né, dos pais
para os filhos, por exemplo, questões que faltam em nós ou que faltaram em nós, nós vamos desejar para os nossos filhos. Isso também vai compondo essa construção da idealização. E na área da sexualidade, idem. Até por conta da tradição, da religião, da cultura, idem. Quando os filhos vão crescendo, os pais vão percebendo que eles não vão se acomodando naquela imagem de idealização criada pelos pais. E os pais vão tendo pequenas frustrações, e isso é bom, porque essas pequenas frustrações nesse aspecto ajuda os pais a amadurecerem enquanto papéis, pai e mãe. E também o filho. E na área da sexualidade, os pais não imaginam a possibilidade, né, quando eles são crianças, nem imaginam a possibilidade que algum deles, ou eles, se for um filho único, por exemplo, venha a ser ou é um homossexual. Então isso nem se cogita, porque a questão do preconceito, o que foi aprendido, o que é conhecido até agora sobre isso, faz com que a pessoa nem cogite isso, tá? Quando um filho ou uma filha se declara homossexual, e isso está bem distante da idealização que esses pais criaram, há um choque, foi o que nós falamos em uma das lives, há um choque enorme, como eu falei também lá, é como se fosse uma bomba atômica relacional, na dinâmica relacional da família. É como se jogasse uma bomba atômica que desestrutura tudo. E aí a família toda fica em choque. Inclusive o filho que revela, ou a filha que revela, também fica em choque, porque para ele é muito difícil, ou para ela é muito difícil. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre esse momento, né? Mas antes, porém, de eu falar sobre esse momento atual, onde há a revelação, é importante que os pais observem o comportamento dos filhos, observe as expressões, que haja também no meio da família uma busca de verbalizar os sentimentos, tanto os que abatem, né, que é a tristeza, o medo, às vezes a raiva, quanto a alegria, o prazer, a felicidade, né? Então, que haja uma verbalização do que as pessoas sentem, que haja também uma liberdade para isso, tanto os pais quanto os filhos, que tenham esse espaço de liberdade. É preciso tomar cuidado, porque existem alguns pais que não suportam ver os filhos sofrerem. E é ruim mesmo, é muito, dói na gente, ver um filho sofrer, dói numa mãe, dói num pai. Porém, é necessário entender que todo ser humano sofre, desde quando ele nasce, ele sofre. E é necessário também levar o filho a saber que na vida, em alguns momentos, ele vai ter que aprender a lidar com o sofrimento. Quando, de uma forma abrupta, imediata, impulsiva, nós queremos tirar nosso filho do sofrimento, isso impede com que ele ou ela desenvolva a capacidade de resiliência, que é a capacidade de lidar com o sofrimento e amadurecer com ele, sair melhor desse sofrimento, que sair mais amadurecido, mais fortalecido. Jane, fazer uma pergunta para você. A gente já sabe de alguns casos em que, por exemplo, desde criança, o menino ele tem atitudes de menina, e o contrário também. Quando os pais veem isso,
nesse sentido de perceber, de conversar, de falar sobre a questão do sofrimento, como eles devem agir quando percebe que o menino tem gostos de menina ou vice-versa. Ok. Isso acontece, isso é normal, depende assim do meio onde a criança está sendo desenvolvida, de repente é um meio mais feminino, e aí ele vai querer reproduzir, né, um menino pode querer, desejar reproduzir comportamentos femininos, porque o universo é mais feminino e o tempo que ele passa é mais com o feminino, né? Às vezes a menina passa mais tempo no meio mais masculino, onde tem mais homens, tal, ou então irmãos, é muito relativo. E isso é natural. Os pais, não significa que esse tipo de expressão já é, já vai ser homossexual, não, isso não significa. O que os pais devem fazer é não reprimir, mas orientar. Olha, você pode, geralmente isso acontece com vestimentas, né? Às vezes o menino quer vestir as roupas da mãe e o sapato do pai. A gente tem aí um pouco da chamada identificação, mas gente, é um processo, mas a gente não pode dizer que quando ele começa a fazer isso já está se identificando com o feminino. Não, é reprodução, convivência em princípio. É orientar e mostrar usos, né, de roupas, de acessórios masculinos, mostrar se o pai mora junto, é importante que esse pai também fique bastante presente, mais presente e oriente nesse sentido da orientação. Eu não estou falando de uma presença física, até porque pai e mãe hoje em dia trabalham muito, né? A presença física é bem complicada, mas é uma presença emocional, uma qualidade de tempo, pouco tempo que tem, dá essa qualidade de tempo e mostrando e orientando, não reprimir. Agora veja, se com o desenvolvimento da criança, vai passando a idade, e a criança vai mostrando que realmente ela está se identificando, criando uma identificação contrária ao seu gênero, né? De comportamento, de uso de acessórios, de roupa, aí sim a mãe e o pai pode analisar o que tá acontecendo, porque também tem aspectos aí psicológicos, emocionais envolvidos. Não significa que já é uma homossexualidade, não significa, mas pode ser que sim, pode ser que sim. Então, nesse não saber, vale a pena observar, orientar e, se caso for, até levar um profissional. Mas não levar com o sentido de reprimir, mas de saber o que está acontecendo. Até para aprender a lidar. A questão que a maioria dos pais, quando tem tanto medo disso, que quando a criança começa a mostrar esse tipo de comportamento, fica desesperado, reforça mais ainda esse comportamento com a repressão, leva em um profissional para reprimir mais ainda, e isso só piora. É o que nós falamos no vídeo anterior, quanto mais se reprime, mais estimula o interesse de desenvolver. Então, é observar, se perceber que persiste, isso já demonstra alguma tendência realmente à homossexualidade, começar a trabalhar isso para aceitar. Porque sua pergunta é muito boa, porque, gente, sexualidade, quando eu falo sexualidade no sentido de heterossexualidade, bissexualidade, homossexualidade, não tem cura porque não é doença. Pela ciência não é doença. O que nós vemos aí em algumas religiões, principalmente na igreja evangélica, que se fala muito da cura gay, né? Nós vemos aí alguns aspectos que realmente não tinha nada a ver com homossexualidade, eram questões, fatores psicológicos e emocionais envolvidos, que não era realmente homossexual, havia um comportamento, mas não era realmente, e essas pessoas mudam, essas pessoas são trabalhadas, elas mudam, elas voltam ao que elas eram, a hétero, elas eram hétero.
a homossexualidade foi uma variável que aconteceu aí na vida dela por esses fatores emocionais psicológicos. Mas quem de fato é homossexual, ele vai ser. O que também acontece dentro das religiões, principalmente a evangélica, é uma repressão ou voluntária ou involuntária. É quando a pessoa se identifica muito com uma religião e se identifica com a imagem de Deus que ela tem dentro dela, ela criou dentro dela, e ela vai se reprimir. Isso é a repressão voluntária. Ela vai se reprimir e ela sofre muito, e ela vive num sofrimento, porque é um tipo de chamado renúncia, sabe, de sacrifício. Que ela nega a sua homossexualidade. Exatamente. E ela faz isso com dor e com prazer. É tipo assim, eu estou fazendo um sacrifício por Deus. E não é isso que Deus quer. Porque o sacrifício, quem pagou foi Jesus, já foi pago e acabou. Mas tem pessoas que se sentem muito bem, não só na área da sexualidade, da homossexualidade, mas também em outras áreas, precisam fazer um sacrifício para se sentir bem. Então tem dor e prazer ao mesmo tempo. Essa é a voluntária. A involuntária é quando tudo que foi aprendido pelo meio, e o meio impõe que não pode, que é pecado e tal, a pessoa se sente extremamente culpada, ela retém. Ela se reprime por conta das regras, das leis, né, das regras do meio. Se reprime, mas não deixa de ser. Exatamente. Né? Exatamente. É isso que precisa ficar claro. Ela se reprime, ela diz, não vou ter esses comportamentos, não vou. Mas ela é. Essa é a questão. E isso, gente, tem estudos, tem relatos de vários cristãos evangélicos, pelo menos eu sei do meio evangélico, tá? Pessoas que são gays e que por conta do meio, por conta também de uma crença interna, se casaram, tiveram filhos, mas chegou num dado momento que não deu. E acaba se revelando, ou se divorciando sem se revelar, ou o casamento, a relação conjugal, ela é muito complicada, logo a parental também com os filhos, também se torna muito conflituosa, quer dizer, é prejuízo para todos. Então, essa história de cura gay, cientificamente, ela não existe. E os relatos que a gente vê de casos dentro do meio evangélico, prova também que não existe, tá? É só, assim, realmente aqueles casos que não é onde fala que tem a cura gay, pessoas que realmente não eram, só ficou uma fase ali, aí não foi uma cura, só voltou ao que é. Então, vejam, a sexualidade, a prática da sexualidade, na questão da relação sexual, cada um é o que é e pronto, né? Tirando isso que eu falei, as exceções de pessoas que têm problemas emocionais, psicológicos e tal, que é um outro caso. Então, ok. Pai e mãe perceberam que os filhos têm alguns comportamentos desde criança, no início orientar, tentar mostrar, trabalhar, ensinar a se identificar com o gênero que é. Se isso perdurar, buscar uma ajuda, mas também começar a se organizar para a possibilidade do seu filho ser homossexual. E o fato dele ser homossexual, ele não vai perder nada enquanto pessoa. Ele é um ser humano, é uma pessoa, é filho, não vai perder nada, não vai mexer no caráter. É isso que a gente precisa trabalhar. Ser homossexual, ser heterossexual, ser um bissexual, não vai mexer no caráter da pessoa. Isso é uma visão que precisa ser trabalhada em relação aos pais. Ok. Bom, geralmente, na fase da adolescência, na pré-adolescência os hormônios da sexualidade começam já a ser produzidos em escala bem pequena. Chega na adolescência, a produção é como se fosse uma tempestade de hormônios, como é dito por aí, como eu já repeti. E por ser uma tempestade de hormônio, o organismo não está ainda adaptado para lidar com essa intensidade de produção de vários hormônios. Por conta disso, na adolescência é normal
o adolescente às vezes tem atração homossexual, mas passa, é rápido, tal, é coisa assim da própria adolescência e dos hormônios. Então várias pessoas ficam preocupadas, né? Vários pais ficam preocupados por conta disso, mas é só levar em consideração que isso pode acontecer, tá? Porém, se o seu filho ou sua filha for homossexual, ele vai desenvolver mais ainda comportamentos nessa fase. Se a família for muito tradicional, o filho vai se achar estranho e ele vai se reprimir, ele vai se esconder. Nessa fase é importante os pais observarem, porque geralmente os filhos podem desenvolver uma certa depressãozinha por conta disso, porque é algo que não é falado dentro da família e ele está vivendo esse algo estranho, ele não sabe como lidar com isso, porque é um choque para ele também, isso é importante entender, é um choque mais para o filho, por conta da cultura que não está habilitada a trabalhar isso, é um choque enorme para ele, ele tende a se reprimir, se fechar e pode desenvolver uma depressão. Esse olhar, essa observação é importante. Se ao perceber isso, se os pais perceberem isso, é tentar saber o que está acontecendo, como que esse filho está, mas com muita sensibilidade. Porque se ele vier a falar e você reagir com raiva, de forma negativa, ele vai se fechar mais ainda, vai ver que não tem espaço para ele e pronto, aí piora mais ainda a situação. Então, observar essa fase de adolescência, tentar acolher esse adolescente ou essa adolescência com a escuta, e vou repetir também algo que eu já falei, a gente ouve dos filhos, muita coisa que a gente fica chocado, porque vai em desencontro com a idealização. Mas ouve, mesmo que choque, vai trabalhando aquilo dentro de você, mas ouve, deixa o filho falar. Depois você, então, coloca a sua posição. Não interrompa a fala do filho, porque senão você fecha esse meio de comunicação que ele precisa tanto, principalmente para essa área. E, Jeane, não sei se você vai tratar disso, mas se um adolescente chega para os pais e diz assim, eu sou gay, é óbvio que nos pais tem um susto, mas uma coisa que os pais devem atentar e muito é o seguinte, se ele chegou nesse ponto de falar com os pais, é porque ele confia muito nos pais. Porque se ele não confiar, ele não fala. Se ele está falando, é porque ele confia nos pais. Ao mesmo tempo, é um pedido de ajuda. Exatamente. É um pedido de ajuda. Então, quando um pai ouve uma declaração dessa do filho, claro, ele não gosta porque é da índole dele, né? É hétero e não aceita, não gosta, tem seus princípios, né? Morais, religiosos, etc. Mas se o filho diz, é porque o filho confia nos pais. E eu acho que isso os pais têm de perceber. Tem de dar esse crédito, ele confia em nós. Mesmo pensando diferente e sendo diferente, ele confia em nós. Então é algo que os pais devem levar em conta e que é muito importante, que você falou, desse diálogo, de ouvir o filho e de dialogar com ele. Eu ouvi da minha filha isso no aspecto geral, né? E isso acontece mesmo, que às vezes os pais ouvem algo dos filhos, né, que os pais não gostam, né, tal, e acham que aquilo é uma agressão, e não é uma agressão. Algo nessa área, nesse tema, é importante também os pais levarem em conta que o filho não está agredindo, mas ele está confiando que esses pais possam dar algum socorro. Ele está pedindo socorro. E às vezes o socorro não é repressão, gente. Às vezes o pai e a mãe acham que a repressão é o socorro, que vai consertar tudo. Repressão não conserta nada, então, só estraga mais ainda. A repressão é o próprio abandono do filho. É deixar, não queremos saber, não vamos conversar nada, você que mude, ou que se mude, né?
e fica para lá com o teu problema. Repressão é o abandono do filho e não o acolhimento, como a Bíblia orienta. Uhum. E esse acolhimento ele precisa ter uma mão de duas vias, né? E que é exatamente a pessoa se ver, os pais, os adultos se verem que isso está mexendo em mim, está me dando raiva, indignação, isso é impossível, me dando insegurança, e revelar isso ao filho. Filho, eu estou chocada, falar a verdade. Olha, eu estou chocada porque eu nunca imaginei e tal, mas também isso eu disse em um dos vídeos e vou repetir. Falar a verdade, o que está acontecendo aqui dentro no coração do pai e da mãe, e falar para o filho o seguinte: mas dá um tempo para mim que eu vou tentar te entender. Dá um tempo para mim, para eu pensar nisso tudo, porque é um choque para mim, é surpresa, eu não consigo fazer nada agora, me dá esse tempo. Isso é uma forma de acolhimento. É o não abandono, né? O não deixar para lá. Você deu ali, falou de si, falou o que está sentindo, mas deixou uma abertura para tentá-lo entender. E falar, olha, dá um tempo para mim, para eu pensar, para a gente conversar, para eu conversar com seu pai ou sua mãe, vice-versa aí, e depois a gente volta a falar sobre isso. Sempre lembrar que, independente do tema homossexualidade, qualquer assunto que chegue de forma traumática na família, perda do emprego, uma doença crônica, perda de um ente querido, esses assuntos mexem mesmo e as pessoas não sabem o que fazer de imediato. E então nós precisamos dar uma parada para ver esse choque. E nós às vezes reagimos com esse choque e escondemos esse choque, e isso piora no trabalho da adaptação da situação. Então mesmo eu falo, o filho falou, revelou que é homossexual, ou a filha falou isso, ok, fale para ele, olha, eu não vou te falar nada agora porque eu não consigo, porque eu tô com raiva, porque eu tô com assim, indignação, mas aguarda um momento, deixa eu pensar, tal. Explica para ele ou para ela o quão é difícil para você receber essa notícia, mas deixa ali já marcado. Mas a gente volta a conversar sobre isso. Me desculpa, eu não consegui te dar a atenção agora que você precisa, mas a gente vai conversar sobre isso. Esse é um ponto. Outro ponto é sempre levar em consideração que tem uma pessoa sofrendo com menos recursos que você. Tem uma pessoa sofrendo, pedindo socorro verbalmente com essa revelação, e que ele tem menos recursos que você. Levar em consideração que além de filho, ele é um próximo que está pedindo ajuda. E lembrar sempre, aqui eu quero lembrar da Bíblia, do amor ao próximo, do bom samaritano. É filho também, é um próximo também. O que eu vou fazer por esse próximo, por esse filho que está pedindo socorro? Sendo que eu tenho mais recursos e posso doar, ele está pedindo socorro, a gente só pede socorro para quem tem mais recurso. Então esse filho ou essa filha está mostrando que você tem mais recurso e que você pode ajudar. Considerar isso também. E trabalhar, gente, buscar ajuda. Se é difícil para um pai e para uma mãe lidar, é óbvio, buscar ajuda com quem possa te levar a entender e não a reprimir. Isso é importante, porque às vezes a gente vai buscar ajuda dentro da nossa conveniência, da necessidade da nossa conveniência, para ajudar a reprimir. E esse não é o caminho, não é o caminho. É buscar ajuda com alguém que tenha uma visão de acolhimento também, de levar a compreender melhor, para levar a aceitar. Lembrando que a aceitar e acolher, você não precisa concordar, mas você pode aceitar a pessoa com uma condição diferente de sexualidade, com uma condição diferente de pensamento, você pode aceitar. Trabalhar esses aspectos com quem pode te ajudar. Esses são os pontos principais, tem outros, não é só isso. E aí eu falei que ia trabalhar também o aspecto do filho, só que por conta do tempo nós vamos trabalhar na próxima live em relação aos filhos. Talvez terminar um pouquinho
com os pais, das orientações para os pais e entrar na parte dos filhos. Espero que tenha ajudado em algo para lidar com esse tema. É isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, o número 5. E o próximo a gente vai dar continuidade a essas orientações que Giane está trazendo agora. Tá bom? Deus abençoe a todos. Espero que ajude a cada família que estiver disposta a nos ouvir. Muito obrigado.